Fala família Portal Livre, está no ar o podcast Papo Nota A 11. E nesse mês de outubro serão 4 entrevistas especiais, gente. E hoje nós começamos não por uma, mas com duas advogadas, doutora Kelly Campos e doutora Maria Helena Campos. Elas falaram sobre diversos temas aqui, gente. Divórcio, direito das crianças, pensão, entre outros temas que envolvem também o direito do trabalho, você e trabalhador. Acompanhe aí, pessoal, foi uma entrevista muito especial. Sejam bem-vindas ao Papo Nota A, doutora Kelly, doutora Maria Helena Campos. É um prazer ter vocês aqui. Obrigada, Alan. Boa noite, Portal Livre. Boa noite, Papo Nota A. É um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, gente. É um prazer participar. Portal Livre, Papo Nota A. Doutoras, é a primeira entrevista que eu faço que não é direcionada tanto à política, mas a políticas públicas, né, assim dizendo, porque o direito faz parte da política. E nós temos vários assuntos para poder tratar. Se nós entrarmos em todos, ficaríamos aqui 2 horas discutindo o que é o direito, os direitos das pessoas, dos cidadãos. Mas vamos começar pelo básico, o direito das famílias, né? Como que se dá o direito de uma família, de uma mãe, de crianças? Onde se inicia o direito? Alan, pois é. Como você mesmo disse, o direito é um leque enorme, né, de assuntos, de direitos, de garantias fundamentais aí para o nosso dia a dia. Mas o direito de família é um dos mais em alta, porque acontece a todo momento, né? Nós estamos lá no escritório sempre atendendo mães, pais e sempre em volta dos direitos das crianças. Tema, assim, super relevante, pensão alimentícia. É muito para quem paga, pouco para quem recebe. Esse é o maior lema, né? Então a gente tem muitas dúvidas. Sempre quando chega a nós, né, sobre a pensão alimentícia, a mãe às vezes não quer brigar com o pai, mas eles já chegam naquela posição que não tem mais diálogo. E, infelizmente, a gente percebe que os relacionamentos terminam, mas as pessoas não sabem separar essa questão do relacionamento e do filho. E aí o filho vira moeda de troca. O pai, muitas das vezes, ele acha que ele está pagando a pensão para a mãe, mas não é, é para o filho. E às vezes é 30% do salário mínimo, aquele pouquinho, e ele acha que a mãe está enriquecendo, está fazendo unha, cabelo, indo para balada, né? E não é assim. E aí vem a questão da pensão. Como ela se dá? Né? A partir do momento que a gente tem um relacionamento e tem um filho, e esse relacionamento termina, a pensão alimentícia ela é devida, porque o filho ele precisa do respaldo, né? Precisa estar amparado. E como funciona? A pensão alimentícia não tem uma lei que estipula o valor correto, mas jurisprudencialmente o que vem sendo arbitrado é o quê? Quando é um filho, é 30% do salário mínimo para aqueles que são assalariados ou 30% dos rendimentos líquidos do pai, né? Então aí já começa uma grande discussão. Os pais muitas das vezes querem esconder quanto que recebe para não ter que pagar o valor que é o correto. Sim, já é uma grande dúvida aí, doutora. Você já entrou em um ponto que muitas mães, muitos pais e muitos filhos também têm dúvida. Como que se dá esse 30% que é uma jurisprudência? Mas ele se dá na folha de pagamento do pai, é um acordo que o pai faz com a mãe, com a criança. Isso acontece só judicialmente ou esse acordo pode ser extrajudicial também? Então, as partes, quando elas têm um bom relacionamento, elas podem fazer esse acordo de forma extrajudicial. Mas o mais certo seria fazer o judicial para questões de execução, em que pese a gente poder também executar um título executivo extrajudicial. Sim. E aí, como que ela pode se dar? Pode ser consensual, o pai e a mãe, nós não estamos juntos, mas vamos determinar qual que é o valor que eu vou pagar de alimentos para o meu filho. E muitas das vezes isso não acontece de uma forma tão consensual. Ordeira. Por quê? É como eu falei no início. É muito para quem paga e pouco para quem recebe. E o pai, muitas das vezes, né? O pai ou a mãe, porque a guarda pode não estar só com a mãe, pode também ser do pai. E a pensão alimentícia ela é devida tanto estando com o pai, tanto estando com a mãe. Então, se ela não for consensual, a gente vai ter que entrar com um processo, e aí vai ter primeiro uma audiência de conciliação. Se nessa audiência de conciliação as partes não combinarem, né, com o valor que é devido, o processo prossegue. Sim. Mas antes mesmo da audiência, a juíza ou o juiz, né, ele vai determinar e arbitrar os alimentos provisórios, porque a criança ela não pode ficar sem os alimentos. Quando a mãe
ou o pai, né, ela tem a prova de quando a pessoa que tem que pagar a pensão recebe, a juíza ou o juiz pode já determinar de acordo com o que o pai recebe ou a mãe recebe. Essa notificação, no caso, ela vai pro pai ou pra mãe ou ela vai pra empresa? Não, depende. O advogado pode pedir para oficiar a empresa e o juiz já pode determinar os alimentos provisórios e pedir para oficiar a empresa para descontar, mas Sim. provisoriamente, porque depois, em todo o andamento do processo, porque o juiz, para definir a pensão, ele vê 3 requisitos: possibilidade, razoabilidade, qual que é o outro? E Necessidade. necessidade. Então, ele vai ver o quê? Qual que é a possibilidade que o pai está tendo de pagar a pensão? Sim. Qual que é a necessidade que a criança tem de receber? E ele vai fazer uma razoabilidade. Porque se você parar para pensar, por exemplo, uma criança que necessita de cuidados especiais, que está doente, que tem uma doença que ela precisa tomar um medicamento todo mês, a pensão dela precisa ser amparada com um valor maior. Reajustada, no caso. Então, o juiz ele vai avaliar todas essas questões e todas essas condições e vai verificar também se esse pai que tem que pagar os alimentos, se ele não tem outro filho, se ele não tem uma outra família para prover. Então, todas essas questões, elas são levadas em consideração para ter a pensão. Então, Sim. ela pode ser definida em salário mínimo, quando quem tem que pagar recebe salário Salário mínimo. mínimo. E sobre o salário que a pessoa recebe, quando ela recebe mais que o salário mínimo, que são os rendimentos líquidos da No, pessoa. no caso, gratificações, horas extras, isso tudo entra na pensão? Quando é sobre os rendimentos líquidos, sim. E nos casos que nós podemos observar que acontece muito, às vezes, dos pais da criança estarem se separando, mas eles se separam informalmente. Mas, por via de regra na justiça, tem uma união estável, já estão juntos há um bom tempo, que configura também a união estável, não é Sim. isso? Ou são até casados mesmo, de forma oficial, e acontece a separação de forma não legal, assim dizendo, mas só de maneira pessoal. Como que se determina a pensão? Há pensão nesses casos também? Ou a separação formal tem que acontecer? Não, a pensão ela é um direito tão certo e tão separadinho que, por exemplo, às vezes os pais já estão separados de fato, ou se separaram de fato, ou às vezes a gente percebe que a gente que está no escritório, às vezes a gente vê que as partes se separaram de fato, né? Estão de corpos já separados, mas ainda talvez resta um sentimento e não quer já entrar de cara com o divórcio, ou já de uma vez com a dissolução da união estável, ou com o reconhecimento e dissolução da união estável. Então, o que que eles entram primeiro? Só com a ação de alimentos. A ação de alimentos, ela pode ser independente. Você não, quem é casado ou quem vive em união estável, não necessariamente tem que entrar com a ação de divórcio e com a ação de reconhecimento e dissolução de união estável para solicitar os alimentos. É uma ação autônoma. Autônomo. Então quer dizer que é um direito da Da criança se criança. separar independentemente das decisões que o casal for tomar, que o pai e a mãe for tomar, ela pertence o direito à criança. Sim. Exatamente. E em casos de avós e que o pai e a criança não paga, né? O pai e a mãe da criança não faz o pagamento da pensão. Então, uma discussão hoje que os avós ficam responsáveis, o próximo, os tios, os que estão mais próximos. Como é que funciona nesses Sim. casos? No caso de inadimplência do pai ou da mãe, né, dependendo de quem estiver pagando os alimentos, os avós passam a ser responsáveis pelos alimentos. E aí, assim, a gente já tem casos, né? Sim, São de vários. arbitramento. E assim, acaba que os avós passam a responder e a pagar por uma omissão do filho, né? Sim, então Mas acaba que indiretamente eles se tornam responsáveis. exatamente. A lei, ela vem para proteger A aquele que está criança. desamparado, a criança. Porque a pensão alimentícia, ela é devida tanto para a criança, mas ela também é devida para os pais, por exemplo. A própria Constituição fala que aos pais é devida a pensão enquanto os filhos estão menores e quando os pais estão na velhice, né? E se eles estiverem com dificuldade financeira, com dificuldades de se prover, aí essa responsabilidade passa para os filhos. Os filhos serão obrigados a cuidar dos pais na velhice, né? Quando eles tiverem necessidades financeiras abaladas aí, às vezes pela doença, que a gente vê que o salário mínimo tá pequenininho aqui, Sim, eles envelhecem e fica menor ainda, porque vem um Uhum. momento da gente tomar medicamento. sim. Então, a lei protege aquela pessoa que está incapaz ali, que é os menores e os E os idosos. idosos. Ainda nessa questão, já entramos em assuntos relacionados ao divórcio. Vamos seguir nessa linha, porque de hoje em dia muitos casais, infelizmente, se separam, Sim. né? E a partir do momento que ocorre a união estável, já é casamento?
A união estável, o nosso direito ele vai se moldando, né, se modificando de acordo com a nossa população, com a nossa sociedade. Ele vai fazendo de tudo para colocar as regras que a sociedade está vivendo. Sim. Então, a união estável veio disso, né? As pessoas não se casavam e começavam a viver juntas. A união estável ela é considerada como o regime da comunhão parcial de bens. A partir do momento que você está vivendo junto com uma pessoa, o regime induzido, se vocês não fizerem documentos nenhum, é o regime da comunhão parcial de bens. A partir de que momento se torna união estável? A partir do momento que já começa o relacionamento público ou a partir do momento que o relacionamento ele é registrado de alguma forma? Não, são requisitos, né? O relacionamento tem que ser duradouro, tem que ser público, tem que ser ininterrupto, Com a entendeu? intenção de Com a constituir intenção de família. constituir família. Então, assim, quando a pessoa. Acontece muitas vezes o reconhecimento da dissolução, no caso, para conseguir alimentos ou para questão de separação de bens, e no caso também, que a gente acompanha muito na justiça, é quando a pessoa está morando junto com a outra há anos, a gente não pensa que vai perder aquela pessoa, Sim, perde, aí ela entra com a união estável para título de pensão. entendo. Então, o que a gente tem que apresentar na justiça é o quê? Os requisitos. Que essa pessoa vivia junto, que o relacionamento era público, era duradouro, era ininterrupto, que eles eram vistos como uma família. E aí a gente apresenta várias provas, né? Conta conjunta, cartão de crédito um do outro, Sim. a- Fotos, as fotos, vídeos, né? Hoje as redes sociais demonstram, né, a vida pessoal das pessoas. Então, assim, eu já tive processos de reconhecimento de união estável que a pessoa expôs todo o seu. Na época era mais Facebook, hoje é sim. mais Instagram. Eram álbuns e álbuns, né, do relacionamento ali que era mais do que público. E na questão dos bens móveis e imóveis, né? A partir do momento que ocorre a união estável, você me citou que é uma comunhão parcial de bens, né? Então tudo que for adquirido a partir daquele momento pertence ao casal. Sim. E nesse trâmite, que nascem filhos, herdeiros dessa família, o herdeiro tem o mesmo direito da mãe ou ele tem direito ao que foi construído até mesmo antes do casamento, antes da união estável, né, assim dizendo? Então, vamos lá. União estável, a gente considera-se como o regime da comunhão parcial de bens, Isso. né? Em caso de falecimento, né? Aí você tem que ver quais são os bens particulares e os bens que foram constituídos durante a relação. Os filhos, eles são herdeiros, Sim. independente da relação do casamento, porque herdeiro, pronto e acabou, Então, né? isso é indiscutível. É Mesmo, discutível. mas se antes da separação, por exemplo, o pai ou a mãe venda todo o seu patrimônio e transfira o dinheiro para o nome de terceiro, como que fica? Porque a gente vê isso acontecer toda hora, né? Para escapar da herança, às vezes até vai separar, o homem ou a mulher vai se separar, pega os bens e coloca no nome da mãe. Mas hoje, o Alan, o que que acontece? Tem uma coisa muito boa, que o dinheiro ele deixa rastro. Sim, Então, assim, todo mundo sabia que o fulano tinha aquele carro. E aí ele estava se separando, aí falaram que ele fez uma venda casada aí para desfazer dilapidar um patrimônio para dar prejuízo à mulher. Coloca o dinheiro na conta da mãe. Hoje, na justiça, a gente tem ferramentas que a gente pode vasculhar o patrimônio da pessoa. E com isso a gente pede ao juízo, né, que oficie o Sisbajude, que é um sistema que, através do CPF da pessoa, ele rastreia todas as contas ligadas ao seu CPF. E aí a gente pode verificar movimentações financeiras. então não tem como esconder. Pode Não. colocar prazo a prazo. Eu quero a movimentação financeira do fulano, do prazo de tal a tal, que é o prazo que a gente ficou sabendo, que a gente tem conhecimento que ele fez isso, entendeu? Então, assim, na justiça hoje, tem essas ferramentas. ferramentas. Então, as pessoas que às vezes pensarem em querer dar prejuízo ao terceiro, têm que entender que a juíza tem essas Vai ferramentas encontrar o dinheiro. para encontrar, né? Ainda nessa questão da separação, eu acho que bens dentro do direito, eu sou um cidadão comum, pouco entendo da parte do direito, né? E a gente vê todo dia discussões e brigas de família por herança. Sim. É verdade aquela questão que muita gente diz que se a herança não for decidida rapidamente, a justiça delapida o patrimônio muito rápido, porque demora, tem custo processual, tem valores a se gastar com advogados. Uhum. Como é que funciona essa separação dos bens materiais quando há mais de um herdeiro? Então, o que acontece, né? A lei, ela tem um prazo para transcorrer tudo. A partir do momento que a pessoa falece, de acordo com o código, a gente tem 60 dias para entrar com o inventário.
Mas a questão que gera multa é o ITCD. O ITCD é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e ele é recolhido sempre quando tem a divisão de bens na causa da morte. Uhum. Então, a gente lança esse imposto na Receita Estadual. Assim que a pessoa falece, a gente tem 180 dias para lançar o ITCD, para recolher o ITCD sem que gere multa. Então, assim, a gente sempre orienta, né? Faleceu alguém, o mais rápido possível, tem que dar entrada com o inventário para não sofrer essa sanção. As multas. Porque se você não recolhe o ITCD no prazo de 180 dias, ele depois vai gerar multa. E as multas da Receita Estadual são altas. São altas. E essas multas são de acordo com o valor dos bens ou ela é de Sim. acordo com o valor dos bens? Pode ser um carro de R$2.000, R$3.000, até um patrimônio de milhões de reais. Tem o valor das tabelas de tributação, né? Então, assim, se a pessoa, ela não toma as providências no período certo, né? Por exemplo, a gente tem imóveis, se a pessoa... Porque, às vezes, por exemplo, o pessoal tem casa, carro, falece o proprietário, os herdeiros começam a usufruir, mas param de pagar os impostos, param de pagar IPTU, param de pagar o documento do veículo. Vai chegar um momento que vai ter mais dívida que o valor do patrimônio. E para ele transferir, por exemplo, você não consegue depois que eu tenho um veículo, a pessoa tá no meu nome, eu faleci. Ninguém consegue passar para outra pessoa sem fazer o inventário. E qual seria o caminho mais fácil, então, vamos colocar aqui que quem está nos assistindo aqui agora quer dar um caminho mais fácil para sua família no momento da sua falta, né? Um homem, uma mulher, uma família que seja abastada ou que não tenha nem tanto dinheiro, mas que queira resolver rapidamente essa questão após o falecimento. Como que faz para resolver isso para que não tenha tanta burocracia? Como é que seria isso? Testamento. Mas o testamento também, mesmo que a pessoa tivesse feito o testamento, É contestado? tem que abrir o inventário. Tem. Não, tem que abrir o inventário. Então, de qualquer forma, quando a gente fala de questões de custos, né? Eu não quero deixar problema para os meus filhos, eu quero pagar Isso. tudo agora. Exatamente. Mas aí ele vai recolher, por exemplo, eu quero já deixar tudo doado. A lei só garante você doar 50% do seu patrimônio, por causa da legítima. Sim. Então, você não pode doar tudo que você tem. E o imposto que você vai pagar sobre a doação é praticamente o mesmo do imposto do inventário. Então, assim, o negócio é o seguinte, tem bens, faleceu, fazer o inventário. Se a pessoa quiser deixar já testado, eu quero já deixar tudo arrumado, faça um testamento então, né? Procure um profissional habilitado na área, ele vai explicar tudo direitinho como tem que fazer, tem formas como fazer, tem testamento cerrado, particular, público, então tem várias opções. E, na verdade, a nossa população, assim, não tem muita habitualidade para pensar no evento morte. Né? Porque Então, geralmente a gente pensa só na vida, não pensa na morte, né? Nas famílias, igual você falou, nas famílias abastadas, hoje em dia está muito em alta o planejamento sucessório, né? Que é um testamento em outras palavras, então acontece muito. Mas aqui na nossa população não é uma coisa habitual, né? Seria talvez um caminho mais fácil para a população, para as famílias e para a justiça também, né? Também tem as holds familiares, né? Quando as pessoas têm grandes empresas e já tem quer deixar um patrimônio tudo muito dividido. grande, então eles fazem uma hold também para que o patrimônio fique numa empresa e, né? E aí depois vai decotando a parte de falecimento. Assim, são questões novas. A hold é uma nova. questão nova. Inclusive, não tem ainda uma tradução perfeita para o português, né? Não. Tá de acordo com o que veio. O Brasil importa, né? O Brasil Ele importa gosta tudo. de importar. Falamos aqui bastante sobre direitos da família, direito das crianças. Vamos agora dar um espaço para a doutora Maria Helena aqui falar um pouco sobre o direito trabalhista, porque nós temos também muitas dúvidas com relação, principalmente funcionários, né? Os patrões são sempre muito assistidos, eles têm a equipe de advogados deles, eles até por experiência às vezes, tem também a parte administrativa que pode dar uma assessoria a ele, um suporte. Vamos entrar em um assunto polêmico aqui, Maria Helena, de cara, né? A doutora Kelly está aí para assistir a questão se for necessária. Um funcionário que se sinta talvez hoje coagido pelo patrão, seja no setor privado, no setor público, no setor indireto, o que esse funcionário deve fazer para que ele entre na justiça, consiga seus direitos e não saia prejudicado, né? Porque é muito difícil hoje, devido às perseguições que todo mundo vive, um funcionário conseguir comprovar aquilo, né? E como é que o funcionário pode hoje lidar com essa questão? Então, essa questão da coação é até um assédio moral, né? Caracteriza-se como um assédio moral. Então, infelizmente, a questão testemunhal ela é muito forte. A testemunha tem um peso muito grande no julgamento de um processo. Mas,
por várias vezes, esse empregado ele não vai conseguir uma testemunha, porque a testemunha ela não quer se envolver nesse problema. Porque Ela quer geralmente se ela também tá, isentar. né? Exatamente, ela quer se isentar porque ela quer manter o emprego, então ela tem medo de também sofrer uma coação. Às vezes ela está sofrendo uma coação, mas ela tem medo de que piore, né? Sim. De levar uma justa causa. Então, o que a gente recomenda hoje em dia, que graças a Deus a gente tem celular, né? É vídeos, gravações de áudio, porque não é considerada ilegal se para fins processuais. Claro que vai ser ilegal se eu trabalho com você, sou sua empregada, tô gravando aqui um eventual assédio moral e vou divulgar numa rede social, Sim, no lança na Instagram, internet, né? lanço na internet. Então, para esse fim, não. O que o empregado pode fazer hoje em dia? Se não conseguir a testemunha, é usar o celular, das ferramentas disponíveis no celular. Gravação de áudio, que é a principal, gravação de vídeo. Se receber algum papel, né, que de uma forma mais grosseira, fotografar, ter cópia de tudo, né? E esses empregados que sofrem o assédio moral muitas vezes têm uma consequência psicológica, psiquiátrica e levar um laudo, né, que sofreu um burnout, por exemplo. Então, tem esse respaldo. Sim, além dessa questão, nós temos aqui um ponto que é o limite, né? Até onde é o limite, que é cobrança do patrão funcionário e de abuso. Porque é muito difícil, talvez, de quem está nos assistindo aqui agora, que sempre foi chão de fábrica, Sim. né? Sempre lidou com funcionários, com pessoas brutas, o Brasil é um país ainda limitado em termos de educação, mas qual que é o limite, doutor, que seria hoje para o funcionário entender, ó, não, a partir de agora eu estou sofrendo um abuso, porque geralmente o abusado não percebe, Não, não já percebe, está né? habituado com Está isso. habituado com aquele ambiente que não é um ambiente saudável, Uhum. né? Como é que ele percebe esse limite? A partir de que momento esse limite é determinado? Isso acontece muito, né? Nossa, acontece demais. Então, assim, o limite do abuso pode se usar como base os outros empregados que eu acho que é o mais recorrente. Às vezes, o empregador, ele pega aquele empregado pra cruz, né? Sim. E aí tem uma diferença no tratamento desse empregado, entre ele e os outros empregados. A gente até tem conhecimento de um caso, né? A gente fez um atendimento que o empregado, ele é aposentado, não por invalidez, aposentado por tempo de contribuição, e ele não estava fichado na empresa, e tinha uma outra pessoa também aposentada por tempo de contribuição, fichada, recebendo tudo. Ele não recebia nem as horas extras, adicional noturno, não recebia nada. Sim. Então, assim, aí a gente já percebe uma diferenciação de tratamento. Não chega a ser um abuso moral, uma Mas não há coação, isonomia. mas exatamente, tem uma parcialidade ali no tratamento desse empregador. Então, no caso, o limite ele é observado a partir do momento que há diferença de tratamento, né? Que o Isso, chefe fica um pouco mais ríspido com você, que ele começa a te tratar de maneira diferente, às vezes para te forçar a pedir demissão, pedir demissão, né? exatamente. E o que acontece muito, e é habitual aqui no Brasil, não só aqui em Minas, né, mas no Brasil todo, é você ser contratado para um trabalho X e você fazer o abecedário inteiro. Sim, Então, quando tem um trabalho, uma cobrança de um trabalho que não é seu, que você não tem obrigação de fazer, isso aí já pode ser configurado uma coação, um uma abuso coação. moral. Porque você não tem essa obrigação de fazer esse trabalho. A partir do momento que o funcionário ele percebe que aconteceu a coação, ele viu que o tratamento é diferente, que é um abuso que está acontecendo, ele fica protegido de que forma? Porque se ele entrar na justiça, procurar um advogado, procurar as leis trabalhistas, ele vai ser mandado embora, né? No mínimo afastado da empresa. Sim. Como que ele é protegido nesse sentido? Porque ele, às vezes é um pai de família que precisa do Uhum. dinheiro para sustentar a sua família, Imediato, né? né? Exatamente. E ele é afastado da empresa e fica sem salário. Como é que ele é protegido nesse sentido? Para poder continuar sobrevivendo, continuar alimentando a Uhum. sua família. A doutora Kelly acabou de falar sobre pensão, pagando a sua Uhum. pensão e não ser preso. Sim. Qual que é o limite? Então, o Brasil, desde a época do Getúlio Vargas, da ACLT, ele se anteviu nessas questões. Então, acredito eu, na minha experiência que eu tive de tempo de trabalho no fórum, depois da justiça criminal, a justiça mais rápida é a justiça trabalhista. Então, a gente tem uma decisão processual, por exemplo, aí no prazo de 3 meses. E esse
empregado, se ele já está sofrendo a coação, ele pode entrar com uma coisa que a gente chama de rescisão indireta. Ele vai avisar para o empregador que Sim. ele está saindo e que ele está saindo por causa disso, Como disso, ação disso. judicial já. Porque já Exatamente. entrou com a ação judicial, e aí essa rescisão indireta, ela vai fazer com que ele tá saindo do emprego e ele não perca os direitos dele. Aí ele vai ter direito ao Seguro-desemprego, seguro-desemprego. FGTS, É Entendo. como se a ele multa. Como se ele tivesse contratado ainda. É como se ele não, e é como se ele tivesse sido mandado embora, porque quando você é demitido, né, você Sim. recebe todos os seus direitos, diferente de quando você pede demissão. E a rescisão indireta, né, quando está acontecendo, né, a CLT traz o artigo que fala quais são os motivos que pode se dar a rescisão indireta, e aí a gente vai fundamentar, vai demonstrar o que estava acontecendo com ele, que é o que justifica ele tá entrando com essa ação. E aí ele notifica O empregador. o empregador informando, falando que vai estar entrando com ação de rescisão indireta por causa disso, 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 e aí vai ser tudo tramitado na justiça. E nos casos que nós podemos observar, que a gente vê acontecer direto, né? Eu tenho muitos amigos que são peões, né? Se dizendo, eles mesmos se denominam peões, que o patrão ele percebe que o funcionário já está revoltado de certa forma com o abuso que pode estar acontecendo, e o patrão vai lá e exonera, manda embora, demite o funcionário. Uhum. Às vezes dá até uma justa causa por um ato de Sim. rebeldia, né? Ele pode justificar que é um ato de rebeldia, que, enfim, entre outros casos que pode acontecer. É retroativo provar, o funcionário provar que ele estava sofrendo abuso psicológico, físico ou outras formas de abuso no trabalho. É retroativo a partir do momento que se rompe o vínculo empregatício, acaba esse tema. Ele vai pedir uma indenização, né? Porque a gente tem uma indenização pelo assédio moral. Fora as verbas trabalhistas que você pode estar cobrando num processo desse, você pode pedir dano moral, o assédio moral. Então, Sim. dependendo da forma como ele foi assediado, o juiz vai avaliar, de acordo com as provas que forem apresentadas em juízo, né? Se isso, que olha, ele tá tendo que fazer tratamento no psiquiatra, tá tendo que ir no psicólogo, a pessoa tá sem dormir, a pessoa começou a tomar um medicamento, tem um laudo informando que ele tá Sim. sofrendo um assédio no trabalho, que esse Sim. problema dele psíquico começou agora. Então, isso tudo vai ser prova para que o juiz, na hora de dar a sentença, ele vai dar um percentual a título de dano moral, a título de assédio moral. Correspondente ao que ele sofreu. Ao que ele sofreu. E esse percentual é baseado no salário do funcionário? É uma tabela fixa? Não, ou é não. o juiz que determina de acordo com o que a Justiça Trabalhista tem legalizado? Né? É de acordo com o caso, né? É a análise do caso. Até a questão do dano moral fora do direito trabalhista é analisado caso a caso. Não tem um padrão, né? Entendo. Depende muito do que o empregado sofreu. Observando essas questões no pós-demissão, né? O funcionário foi demitido, nós falamos aqui dos casos de abuso, dos casos de assédio, e nós temos também muitos casos de muitas pessoas que são demitidas e não conseguem receber a plenitude de seus direitos. Uhum. Né? Até a partir de qual que é a linha divisória, melhor dizendo, da demissão por justa causa e da demissão por não necessidade de trabalho. Quando o patrão fala assim, eu não preciso mais de você, eu vou te Sem demitir. justa Qual que é a causa, linha? né? Então, como a doutora Kelly falou, tem um rol e ele é taxativo, não é exemplificativo na CLT, de quando o empregado ele vai ser mandado embora por justa causa, quando ele vai ser demitido por justa causa. E o que acontece é que muitas vezes não é seguido a questão cronológica, não é seguida a questão cronológica, porque não basta a justa causa imediata, ela tem que ser uma causa muito grande. Por exemplo, o empregado estava te roubando. Sim. Isso é uma causa de justa causa imediata. Mas, tá tendo ali, o empregado não tá tão dedicado quanto ele estava antes. Aí você faz uma advertência, depois outra advertência, depois uma suspensão e só depois disso uma justa causa. Então a gente fica com muito medo ainda Sim. da justa causa, tipo assim, você mandado embora de imediato. Não, a justa causa imediata tem que ter um embasamento, tem que ser um fato muito Tem que ser forte que uma causa- aconteceu. tem que ser um fato muito que não tenha reparo. Né? Sim. É recorrente que o funcionário está chegando atrasado,
corriqueiramente, ou senão ele está causando um motim na empresa. Então, assim, aí primeiro dá uma carta de advertência, Isso. aí ele vai ficar advertido, aí ele já vai assustar. Se ele permanecer naquela conduta que não é, né, de acordo com o que fala a lei, ele pode sofrer uma outra advertência. Se mesmo assim ele não melhorar o comportamento, o empregador tem como suspender o contrato de trabalho. Isso tudo é feito, né, com o jurídico da empresa, com a contabilidade da empresa, e tem os trâmites normais. É muito difícil uma empresa ser leviana de dar uma justa causa sem Sem ser motivo Sem ter justa justa causa. pautado. Geralmente essas empresas estão bem estruturadas juridicamente, contabilmente, Sim, para evitar esse tipo de questão. O prejuízo pode ser maior depois. muito. Eu falo até mais. A Justiça do Trabalho hoje, ela veio tanto para amparar o trabalhador, que a justiça é praticamente do trabalhador. Sim. Que eu advogando para empresas, eu já percebi que tem, né? Já percebi não, já tive contato direto de cliente meu falar, Kelly, eu prefiro fazer a demissão sem justa causa. Ele sabe que aconteceu a falha do funcionário, ele sabe que o funcionário. Ele tem provas que o funcionário está falhando, e às vezes está até com falhas bem graves, mas ele. Kelly, prefiro fazer sem justa causa. Porque ele teme o quê? Que esse trabalhador, se levar uma justa causa, ele vai contar uma outra história para o advogado que ele for contratar. E, às vezes, você ter que discutir na justiça, por mais que você tenha ali as provas, é mais cansativo, trabalhoso, te expõe mais, porque você tem outros funcionários em cidade pequena, e dentro da empresa essas questões correm, né, de boca em boca. Então, às vezes, o empregador fala assim, olha, esse funcionário está fazendo isso e isso errado, a gente pegou nas câmeras, a gente tem tudo aqui de prova, mas vou mandar sem justa causa, vou só rescindir um contrato, vou pagar os direitos para mim não ter mais problema. Para não ter dor de cabeça. Muitos patrões, de hoje em dia, a gente vê muito acontecer com patrões e com funcionários também. O funcionário puxa o histórico da empresa, o patrão vai lá e puxa o histórico do funcionário, para saber. O pessoal fala que é a capivara do funcionário foi a capivara da empresa, né? Em termos populares. A empresa ela pode fazer isso, ela deve fazer isso, ou isso expõe o funcionário de alguma forma, de poder puxar esse histórico dele. Porque às vezes o funcionário ele sofreu uma justa causa, ou ele entrou com uma ação contra uma empresa na justiça, ele venceu a ação, mesmo estando correto. Isso costuma dizer popularmente, quando o pessoal diz, suja a ficha do funcionário. Né? A empresa pode consultar, ela pode ir atrás, ela deve ir atrás nesses casos. Juridicamente falando, na verdade, não pode ter nenhuma anotação na carteira de trabalho do empregado. Então, se você demitiu o seu empregado, você não pode anotar que você demitiu ele. No caso do exemplo que eu dei do roubo, você não pode colocar que demitiu ele porque ele estava roubando a sua empresa. Isso não pode. Acontece muito em cidades pequenas, aqui em Barroso acontece, né? Coloca o número de referência do empregador anterior e o empregado atual, né, iminente, ele vai ligar e vai perguntar, e fulano, como que era? Por que ele foi mandado embora? E aí essa troca de informação não tem como ter um controle sobre isso, né? O que pode ter o controle ali é na anotação da carteira de trabalho do empregado. Então, não pode ter nenhuma anotação, porque isso dá um processo de indenização, justamente igual a gente conversou. Então, tanto para o funcionário a ser contratado, quanto a empresa que vai contratar, é ruim para os dois. No caso, fazer essa consulta pode ser prejudicial para ambos. A gente tem, inclusive, empresas que têm política de, às vezes, dar uma olhada nas fichas de antecedente criminal do empregado, né? Da pessoa que ela está contratando. Sim. Mas isso é em sede de entrevista, a pessoa leva documentação. Até né? pela natureza do trabalho, exatamente. Né? Porque, assim, a empresa que ela tá ali correta, que ela vai pagar os direitos do funcionário direitinho, ela não tem problema se esse futuro empregado já levou alguém na justiça. Porque, às vezes, se você levou na justiça, é porque era um direito seu. E é um direito seu se você ficou sem receber o 13º, as suas férias, né? Então, assim, a empresa que ela segue direitinho a CLT, ela não se preocupa com essa questão se o funcionário já acionou a justiça. Porque, assim, muitas pessoas, muitos cidadãos, trabalhadores hoje, têm medo, às vezes, de procurar seus direitos na justiça, com medo dessa perseguição, né? Da empresa falar assim, ó, geralmente é uma ameaça, eu vou te consultar, né? Eu vou te investigar para saber como é que foi, como é que é seu histórico. Às vezes, Serasa... Né, eu já ouvi falar até de Serasa, SPC, para ver se a pessoa está devendo, pensão alimentícia, que é um certo tipo de preconceito. O Serasa, ele pega muito na questão de caminhoneiro, a questão de frete, por causa de
ter alguma penhora. Os Então, assim, antecedentes também. Isso né? tudo entra. Sim, É. tem muito caminhoneiro que, por exemplo, cliente meu que trabalha com essa questão de frete, né? Às vezes tem alguma demanda, doutora, pelo amor de Deus, pede para baixar essa restrição com urgência, porque eu não tô Agora. conseguindo carregar meu caminhão. Sim. Não tô conseguindo, porque tem algumas empresas que é política da empresa para questão, porque tem uma carga valiosa e eles trabalham com questão de tempo, então eles não podem perder prazo, né? Então é muito comum na questão dos caminhoneiros. Caminhoneiros. Foi bom citar que em Barroso é uma cidade que tem muitos caminhoneiros, né? A região Muitos. nossa aqui é enorme. Mais uma questão da lei trabalhista que é dúvida de muita gente, muitos funcionários. Tem muitas empresas pequenas que às vezes não tem nem condição de arcar, mas a gente tem que entrar nesse assunto. Até a partir de onde, de que momento o funcionário tem direito a adicional noturno, adicional de salubridade, a outros benefícios por trabalhos perigosos, periculosidade, enfim. A partir de qual momento o funcionário tem direito a esse benefício? Como que ele faz para descobrir também aonde que está esses direitos? Não, o adicional noturno é pelos horários de trabalho, né? Sim. Agora, insalubridade, tem que ter LTCAT, a empresa tem que ter a questão das perícias, né? Então, assim, as empresas maiores, elas já têm todos esses documentos, todos esses Uhum. livros. E a gente acontece muitas vezes de um funcionário que trabalhou uma vida inteira numa profissão que era insalubre e não recebia por esse percentual. E aí, na Justiça do Trabalho, ele também pode cobrar pela insalubridade. Aí, Sim. naquele momento, o juiz vai determinar uma perícia, o perito vai no local onde ele desempenhava a função dele e lá é feita a perícia. Ele fiscaliza também os livros da empresa, esses documentos que são Sim. produzidos ali pela Segurança e Medicina do Trabalho, que é a LTCAT. Então, nesse sentido, ele vai descobrir se a profissão que ele está exercendo é ou não insalubre. E hoje, né, a gente tem aí a internet de portas Sim. abertas. Nós, como advogados, Uhum. muitas das vezes, a gente, antes mesmo de começar o atendimento, o cliente já olhou tudo ali na Tudo já internet, leva. Já chega com as leis na ponta da língua, né? E Sim. o adicional noturno é uma realidade muito grande aqui em Barroso, né? Por conta da fábrica, até de outras empresas que prestam serviço para a fábrica. Mas a gente tem uma diferenciação do adicional noturno para o trabalhador urbano e para o trabalhador rural. Então, salvo o melhor juízo, é na CLT, né, que se consulta Sim. a questão do adicional, da periculosidade, insalubridade. E para o trabalhador urbano, conta-se o adicional noturno a partir das 10 até as 5 da manhã. E para o trabalhador rural, é de 9 até as 4, salvo o melhor E juízo. os funcionários que estão com adicional noturno, nesse caso que você citou os horários, e se ele trabalhar, por exemplo, de 5 da tarde a 2 da manhã, ele recebe proporcionalmente ao Recebe tempo de serviço ou ele proporcional. recebe integral? Recebe proporcional. Inclusive, a hora noturna, ela é diferente da hora habitual, da hora de trabalho habitual. Então, a hora noturna, ela corresponde, 60 minutos viram 52 minutos e 55 segundos, se eu não me engano, Sim. que é especificado na lei, justamente porque o trabalho noturno, o nosso corpo não foi programado biologicamente para isso. Então, até além de receber o valor a mais, o horário também é diferente, a hora é diferente. Entendo. Doutores, chegamos aqui a quase 40 minutos de entrevista, pessoas batendo na trave. Nós vamos ter que nos despedir, porque o tempo de rede social é limitado, mas eu quero deixar um convite para que as senhoras voltem, né, no futuro e fale um pouco sobre os direitos da mulher, que é importante falar sobre isso, Sim. sobre mulher no trabalho. Estamos aí às portas do Outubro Rosa, Sim. né? Então eu queria que você deixe agendado para que as duas voltassem, para falarmos mais um pouco sobre outros direitos, saúde também, faltou um Uhum. pouco aqui, e deixar aqui aberto para que vocês deixem um recado aí que vocês quiserem para a família, para os amigos, para os clientes, por que não? Olha, agradecer primeiramente, né, essa oportunidade de estar passando um pouquinho do nosso trabalho. E às vezes a gente encontra com tanta gente que tem, às vezes, dúvidas, né? Seguem os nossos Instagrams. Tem gente que fala comigo, tô seguindo o seu Instagram lá, só para eu ficar vendo que a gente faz uns posts falando sobre esse direito, Educativos. né? Educativo. Então, assim, falar com o cidadão, fica de olho no seu direito, né? A gente tem que estar a par daquilo que a gente pode exigir, né? Tanto de direito público quanto de direito privado. A pessoa que está ali dentro do seu direito amparada, ela vai saber se posicionar e vai ter muito mais dificuldade de ser feita de bobo, né? Sim. Passar dado para trás. Então, assim, a gente está aqui. Foi muito legal esse bate-papo
E realmente tem uma gama enorme de coisas que a gente pode estar passando para a população, para que ela fique, né, Sim. bem inteirada dos seus direitos, questão bancária, os direitos Sim, da mulher. Aqui em Barroso, direito de saúde, muito forte, sim, né? Muito muito necessário. necessário. Não, vamos voltar, sim. Um abraço Foi um para todos. prazer. Obrigada, gente. Amigos do Portal Livre, foi um prazer ter vocês aqui. Acompanhe as nossas redes sociais e seja nosso apoiador. Grande abraço a todos, um abençoado fim de semana.